Bom dia a todos. O meu nome é Mariana e sejam muito bem-vindos ao webinar sobre dicas para o fecho de contas, o modelo 22 e o IES. É um gosto estar aqui convosco e porque sabemos que o fecho de contas é uma altura muito desafiante, preparamos este webinar com algumas dicas úteis para vos ajudar a tornar este processo mais simples e mais seguro. Temos connosco o José Pires, um contabilista certificado, e o diretor de operações da Realgest, que vai partilhar algumas boas práticas para o fecho de contas, algumas formas de evitar erros no modelo 22 e na IES, e ainda falar sobre alguns benefícios fiscais que podem ser úteis. No final, vamos também mostrar uma demonstração prática de como aplicar estas dicas para também perceberem como é fácil garantir um fecho de contas sem complicações aqui com a ajuda da tecnologia. Vou então passar a palavra ao José. Muito bem-vindo, José. Olá, bom dia, Mariana, e bom dia a todos. Muito obrigado, em especial à CEGID, por esta oportunidade e pela oportunidade da data, do tema, uma vez que estamos precisamente na fase de entrega das declarações modelo 22 e da IES. O facto de falarmos aqui das duas declarações em simultâneo, ainda que entre elas disto um prazo de 1 mês e meio de submissão, é muito importante termos a consciência de que quando temos a modelo 22 preparada para submeter, deve já estar tudo preparado também para submeter a IES, independentemente de a virmos entregar posteriormente ou não. E isto porquê? Porque, efetivamente, se nós só vamos fazer conferências às contas de balanço após a entrega da modelo 22, podemos vir a ser defrontados com impactos nos resultados e na estimativa do imposto que fizemos e que vai na modelo 22 que submetemos. Nesta altura, uma vez que o prazo, se nada mudar, termina a 31 de maio, após estas dicas que forem aqui dadas, se já tiverem submetido declarações modelo 22 e que ainda agora estejam a fazer correções às contas de balanço, vão ainda a tempo, se quiserem, de fazer substituição dentro do prazo e sem pagar qualquer coima da declaração modelo 22. Portanto, eu não aconselharia a deixar que estas conferências passem do dia 31 de maio, precisamente para evitarem algum constrangimento neste sentido. No fundo, hoje aqui o que nós vamos tentar, ou que eu vou tentar aqui abordar, são algumas coisas que muitos de vós, obviamente, já sabem. No entanto, convém relembrar e dar aqui alguns alertas com base em alguma experiência que ultimamente tenho tido em situações de inspeção tributária, em que os inspectores analisam e olham para determinadas contas com alguma atenção e que às vezes, eventualmente, nós podemos deixar passar um bocadinho ao lado, ou porque não tivemos tempo para fazer a devida conferência, ou porque não temos alguma informação. Sobre isto, e porque eu talvez acho que vá dizendo várias vezes, usando esta expressão várias vezes, passem dentro da medida do possível e cada vez mais a responsabilidade da análise das contas para os empresários. É porque, quer queiramos ou não, nós temos que lhes fazer ver que nós somos processadores da informação que eles nos fazem chegar. E, portanto, se muitas vezes nos falha alguns registros ou a contabilidade não está coerente ou alguns saldos não fazem sentido, nós devemos tentar sempre, junto do empresário, e por escrito de preferência, porque é uma salvaguarda muito grande para nós, que nos identifiquem e que justifiquem porquê da existência de determinados saldos. Obviamente que, antes de passarmos essa informação para eles, temos que verificar se não é algum erro contabilístico ou de registro nosso. E depois termos a certeza que o trabalho está feito, devemos tentar, então, checar essa informação junto sempre dos empresários. Começamos, obviamente, aqui por falar das contas caixas. E eu, quando falo nas contas caixas, é porque, efetivamente, dependendo da atividade e da empresa que nós estamos a trabalhar, podemos ter que nos socorrer de várias contas caixa. Genericamente, para haver uma conta caixa, como o próprio nome indica e como a contabilidade assim exige, deverá haver uma folha de caixa que suporte efetivamente todas as transações que são feitas em numerário, entradas e saídas de dinheiro, como sejam os pagamentos que são feitos por caixa. Todos nós sabemos que, na maior parte dos casos, temos alguma dificuldade que os empresários nos apresentem essas folhas de caixa. Portanto, dentro da medida do possível, este é um dos enfoques que devem tentar junto dos vossos empresários, é que se efetivamente há pagamentos que fazem, que não estão justificados pela conta bancária,
ou que não nos dizem que foi pago por uma conta particular deles. Então, se é para ter movimentos de caixa, que tenham efetivamente uma folha de caixa e, de preferência, até com um fundo fixo de caixa. Depois, obviamente, podemos socorrer muitas vezes de outras contas caixa. E onde é que eu quero chegar com isto? Dependendo do tipo de atividade, e por exemplo, estamos a falar de restaurantes, estamos a falar de lojas de venda ao público, há muitos pagamentos que são feitos com multibanco. E muitas vezes, porque os próprios softwares, pela parametrização, não conseguem fazer logo os movimentos corretos, nós utilizamos uma conta caixa, que às vezes até chamamos a conta caixa multibanco ou TPA. Muita atenção, porque podemos usar essas contas, como é óbvio, mas temos de ter sempre o cuidado de conferir regularmente qual é o saldo que está nessas contas. Porque, efetivamente, tudo que nós fazemos entrar por via de TPA nessas contas, então tem que haver a correspondente contabilização depois, a correspondente com o movimento bancário. Portanto, muita atenção sempre ao saldo de caixa, de preferência regularmente. Mensalmente era o ideal, sei que é um bocado difícil, mas quando eu digo mensalmente é até para precisamente irem passando sempre essa informação ao empresário, para depois não ouvirmos algumas informações da parte dele a dizer isso agora já é muito tarde, porque estamos a falar em junho ou em julho de pedidos de informação de janeiro. Portanto, tentem sempre pôr a bola do lado de lá, porque os nossos empresários também gostam muito de tentar pôr sempre as culpas do nosso lado. Em relação à conta de bancos, eu misturei aqui bancos e financiamentos para falar dos dois em simultâneo, porque, na verdade, acabam por estar os dois interligados. As reconciliações bancárias é uma coisa que eu verifico muitas vezes quando recebo contabilidades de outros colegas que ou não estão feitas ou então têm tendência para vir com um rol de movimentos por justificar e que estão na reconciliação bancária penduradas há meses e por vezes até vêm de anos anteriores. Mais uma vez, isso se acontece é porque efetivamente também não há um diálogo permanente com o empresário. A experiência que eu tenho é que, dentro da medida do possível, sempre que eu envio pedidos de informação sobre justificação de movimentos que estão no extrato bancário e que nós não temos na contabilidade porque não temos documentação, o empresário normalmente tem sempre uma justificação, mais que não seja, diz que perdeu o documento e nessa altura nós temos que levar à correspondente conta de despesas não justificadas ou indevidamente justificadas. Neste caso, em particular, o SEGID ajuda-nos imenso com as reconciliações bancárias, porque efetivamente tem um módulo bastante prático em que todos os movimentos do banco ficam espelhados no software e, portanto, é extremamente fácil nós fazermos com a regularidade mensal a picagem e a conferência de bancos. No final, sobram movimentos por justificar. Imediatamente um e-mail para o cliente a pedir justificação sobre aqueles saldos. E não se coíbam de o fazer isso de uma forma semanal. Ele não responde numa semana, vocês voltam a repetir na semana seguinte, porque por insistência eles acabam por nos responder. E tem mais uma coisa, é sempre uma salvaguarda para nós, estas insistências, e eu tenho por experiência própria, que se eventualmente tivermos que ir a tribunal por qualquer inspeção tributária, toda a documentação que nós tivermos, toda a base escrita e o suporte que tivermos de troca de informação com os empresários serve como uma justificação para nos salvaguardar a nós. E, portanto, é disso que também aqui importa falar um bocadinho. Portanto, peçam sempre com muita regularidade estas justificações aos empresários. No final do ano, se não o fizerem de forma mais regular, também é sempre conveniente pedirem o mapa das responsabilidades do Banco de Portugal, é muito fácil e acessível, e confirmarem se efetivamente os saldos que vocês têm nas contas de financiamentos batem certo com aquilo que está na informação do Banco de Portugal. Por outro lado, também não menos importante, é conferir se as contas bancárias que o empresário vos informou que está a utilizar são exatamente todas as contas que estão de informação no Banco de Portugal, porque muitas vezes eles têm contas abertas que não encerraram, às vezes nem se lembram disso, e portanto também não custa nada informar os empresários que efetivamente têm aquelas contas que estão ativas no Banco de Portugal e que devem tentar resolver ou encerrá-las ou tentar perceber o que é que se passa com essas contas. Portanto, aqui, no caso dos bancos e dos financiamentos, este suporte da informação do Banco de Portugal é muito importante
e, portanto, eu diria que se fizerem isto 2 ou 3 vezes por ano, o pedido do mapa, para irem tentando controlar se a vossa conta 25 está coerente ou não com o Banco de Portugal, era sempre mais interessante do que chegar ao final do ano e fazer esta conferência. Mais uma vez, isto é importante ser feito antes do fecho de contas e da apresentação da modelo 22, porque, uma vez mais, poderão ter que haver aqui regularizações que possam vir a ter impacto nos resultados que vocês apuraram. Muitas vezes gera-se aqui dúvidas e agora, por falar na questão das regularizações, nós, quando recebemos contabilidades que vêm de outros colegas, muitas vezes olhamos para aqueles balancetes e não conseguimos entender muito bem os saldos de algumas contas. E depois, obviamente, ou tentamos junto do colega saber qual é a origem dos saldos, ou então, no limite, junto dos empresários. E nestas situações, se a contabilidade já passou para nós, se somos nós os responsáveis que vamos assinar contas naquele ano, o aconselhável sempre é tentar fechar aquele ano com as contas limpas. E o que é que isto quer dizer? Significa que nós devemos realmente analisar cada uma delas e tentar perceber se entendemos o que é que está ali efetivamente naqueles saldos, ou se há ali contas que, por exemplo, vamos falar com o empresário e ele diz: não, eu clientes não tenho dívida nenhuma de clientes, ou fornecedores, sei exatamente quais é que são os valores que fornecedores, e nada daquilo bate certo. Então nós só temos que, com base na informação escrita, uma vez mais do empresário, nunca abdiquem disso, façam as respectivas regularizações. Isso está previsto e, portanto, deve ser feito para que, quando vocês seguem no ano seguinte, a vossa contabilidade está perfeitamente transparente e sabem do que é que estão a falar. Em relação às contas de clientes e fornecedores, tive por experiência também há pouco tempo, por causa dos saldos de clientes e fornecedores, o inspetor foi analisar anos anteriores e há aquela tendência muitas vezes de nós usarmos ali uma conta, uma 21999 ou uma 22999. Atenção que, se vamos utilizar essas contas, tenham o cuidado de tentar perceber o que é que lá está naqueles saldos. E das duas, uma. Ou vocês utilizam um programa de gestão integrada, como é o caso do CEGID, em que devemos utilizar tudo nos correspondentes modos da gestão comercial e dali fazer integração para a contabilidade e, portanto, toda a informação que vocês têm em termos de extratos de contas correntes de clientes e fornecedores deverá ser exatamente a mesma que está na contabilidade. E, portanto, isso é uma conferência que, se vocês fizerem com alguma regularidade, também vão ver que bate sempre certo e esse é o ideal. E se houver contas 999, do meu ponto de vista, serão consumidores finais e, portanto, não deve haver saldos. É uma conta de passagem e, portanto, nunca uma conta 999 deve ter saldo, a não ser que vocês, uma vez mais, consigam suportar isso através depois dos mapas da gestão comercial para explicar que a soma dos saldos do que está na gestão comercial bate certo com a 999. Isto pode parecer uma coisa irrelevante, só que na altura de uma inspeção tributária, o inspetor pode ter algumas dúvidas sobre saldos que estão em permanência em contas de clientes, por exemplo, e pode perguntar o que é que tem sido feito relativamente àqueles clientes para solicitar que sejam regularizadas aquelas dívidas. Portanto, também é importante e faz parte do nosso papel alertar os clientes se há saldos em permanência em dívida, quer seja a fornecedores, mas sobretudo se são saldos em dívida de clientes, qual é que é o esforço que está a ser feito de cobrança, ou se efetivamente aqueles valores fazem sentido e se devem existir ou não. Ou se é por qualquer motivo alguma coisa que já está resolvida. Se, no caso de utilizarem o software CEGID, se utilizarem o programa de faturação da CEGID, obviamente isto torna tudo muito mais simples, porque nós próprios conseguimos controlar depois, até através das reconciliações bancárias, se houve recebimentos ou não de determinadas faturas dos clientes. Portanto, convém analisar estas contas 21 e 22, não só sobre este aspecto, como também analisar os saldos contra a natura e verificar que os saldos contra a natura também não têm que ser um problema, eles podem estar devidamente justificados, basta que haja, por exemplo, uma nota de crédito e que fez com que o movimento daquela conta seja contra a natura. Portanto, é apenas darem atenção
para ver se conseguem perceber qual é a origem dos saldos e se alguma correção tem que ser feita. Mas, sobretudo, quando estamos a adotar as contabilidades que nos vêm cair às mãos de outros colegas, tentar efetivamente perceber se há ali correções que têm que ser feitas às contas. No caso da conta 23, das remunerações ao pessoal, também eu penso que não custa muito aqui tentarmos ter esta conta sempre limpa. Ou seja, para esta conta 23 vem o resultado do processamento dos ordenados. E, portanto, do processamento dos ordenados resulta um valor a pagar aos empregados. Ora, no final do mês, ou no limite no início do mês seguinte, estas contas devem ficar saldadas, porque os ordenados, se tudo estiver a correr bem e, portanto, se a empresa não tiver com problemas de tesouraria, deverá liquidar os ordenados. E, portanto, ou no final do mês, que será o ideal, ou no início do mês seguinte, estas contas, por via da conferência entre o processamento e o pagamento, deverão ficar saldadas. Chamo aqui a atenção para as situações em que há adiantamentos ao pessoal. Também muito cuidado com estas situações, porque se há um adiantamento ao pessoal, dentro da medida do possível, tentem regularizar estas coisas antes do fecho de contas. Porquê? Toda esta informação vai aparecer na IES, porque nós na IES vamos apresentar lá contas do balancete, vai estar o balanço, a demonstração de resultados, e também uma vez mais, e porque o foco aqui é não só as dicas do preenchimento para a modelo 22 e da IES, mas também para nos salvaguardarmos em relação a inspeções tributárias, muito cuidado, porque os inspectores gostam muito de olhar para aquelas contas e se o saldo está lá devedor, gostam muito de inferir o facto de ter havido ali pagamentos a colaboradores que efetivamente não foram processados no salário e, portanto, estamos ali a esconder rendimento que deveria ser tributado em IRS. Portanto, muita atenção, muito bem justificado qualquer movimento que tenham aqui nestas contas que seja menos normal do que o habitual, para se poderem salvaguardar perante questões que um inspetor possa fazer. A conta 24, o Estado e outros entes públicos. Aqui nós temos várias subcontas, como sabem, desde as retenções do IRS sobre salários, a retenções sobre outro tipo de rendimentos, como sejam, por exemplo, os perdiais, a segurança social, o IVA, e, mais uma vez, estas contas também são de conferência relativamente fácil, ou seja, no caso da segurança social e das retenções sobre os salários, tudo o que está no processamento deverá estar espelhado aqui nestas contas. E depois são emitidas as guias e no mês seguinte este valor deve estar pago. Ou seja, os saldos que ficam em determinado mês, no mês seguinte tem que estar saldado. Se não fica, temos que ir averiguar qual é que é o motivo. Porque pode ter havido qualquer alteração ao processamento depois de termos emitido uma guia, pode ter havido qualquer outra situação e, portanto, não convém deixar arrastar saldos que não estejam justificados nestas contas, porque, na verdade, não há motivo para que isso aconteça. E mais, pode acontecer muitas vezes, se não tivermos o cuidado de fazermos uma conferência regular, que algum cliente nosso até se tenha esquecido de pagar um mês a segurança social ou uma DMR e, portanto, se nós estivermos atentos a esta conta, também podemos facilmente alertá-lo de que está aquele valor ali por pagar e que por qualquer motivo ele se esqueceu e, portanto, quanto mais cedo nós o pudermos alertar, mais facilmente ele evita um pagamento de uma coima. Relativamente às contas do IVA, também não há nada que saber, portanto, se temos os apuramentos feitos, tem que bater certo com o que vai na declaração do IVA. Infelizmente, também quando recebo algumas contabilidades, o que está no saldo da conta do IVA não bate certo com o que tenho nas declarações. Mais uma vez, convém sempre fazer um aviso por escrito ou informação por escrito ao empresário destas situações, fazer as regularizações que tiverem que fazer e, portanto, uma vez mais, pode haver aqui regularizações que virem a ter impacto no apuramento dos resultados e na estimativa do imposto e, por isso, toda esta conferência de que estamos aqui a falar deverá ser feita até antes de submetermos a declaração modelo 22. Quanto à conta 26, relativamente aqui à conta dos sócios, muitas vezes também assisto aqui a uma série de saldos e de movimentos que depois ninguém se consegue entender. Vamos lá ver. As empresas
deverão gerar fundos suficientes para suprir e pagar as suas dívidas. Mas quando isso não acontece, obviamente os sócios podem fazer suprimentos à empresa e fazer transferências da sua conta particular para a conta da empresa. Mas se calhar convém haver aqui alguma regra, ou seja, não custa nada o empresário fazer um documento escrito, já para não falar de uma ata, mas pelo menos um documento escrito, uma declaração, em como vai transferir a quantia exata de X para a empresa a título de suprimentos. E depois, quando é reembolsado, efetivamente haver um documento a dizer que vai ser reembolsado daquela quantia. Isto pode parecer um pormenor, mas tem toda a importância, desde já até por causa das exigências do imposto selo. E, portanto, convém muito bem ter estes movimentos perfeitamente identificados, datados, por causa da questão de ser a menos de um ano ou a mais de um ano o reembolso dos suprimentos, e evitar usar esta conta para pagamentos que os sócios façam por conta da empresa. Para isso, então, utilizem uma conta 278, que pode ser uma conta em que tem uma subconta efetivamente com os empresários ou com um dos empresários, e nessa aí, efetivamente, vocês podem contabilizar e devem contabilizar as despesas que são pagas por conta da empresa. Contudo, também fica aqui um alerta, precisamente por também já ter tido essa experiência numa inspeção. Essa conta deverá estar saldada. E depois pergunta, então, mas o empresário não pode fazer pagamentos de despesas de conta da empresa? Pode, mas então para isso faça transferências do dinheiro da conta particular dele para a conta da empresa e depois da conta da empresa pague. Se porventura efetivamente pagou meia dúzia de coisas porque não tinha o cartão da empresa ou porque o cartão da empresa não funcionou ou outra coisa qualquer, pagou da sua conta particular, mas imediatamente, o mais rapidamente possível, deve fazer a transferência do dinheiro da empresa para a sua conta particular. E, portanto, essa conta é uma conta que deverá estar, dentro da medida do possível, saldada. Isto são dicas que eu estou aqui a dar, algumas, enfim, poderão haver outras que me estejam aqui a escapar, tem a ver um bocadinho com alguns exemplos que já tive de inspeções que foram feitas a empresas, das quais eu sou responsável. Nas contas 278, uma vez mais, e aqui chama a atenção, é um apetite para o inspetor tributário quando eles veem várias subcontas, que para eles é uma festa. E porque as contas 278, efetivamente, devem estar muito bem identificadas. São contas de outros devedores e credores e, portanto, qualquer movimento que se faça ali, nós devemos ter a certeza absoluta do que é que está ali para poder justificar. Muitas vezes utiliza-se uma 278 até para fazer conferências de bancos ou para fazer conferências de outra coisa qualquer. Tudo bem que se utiliza a conta para, passa a expressão, desenrascar na altura, mas atenção que é uma conta que não deve ter saldo. Portanto, é uma conta que deve estar constantemente em análise, sobretudo se temos colaboradores a trabalhar connosco, tentar perceber se utilizaram aquela conta de forma abusiva para tentar resolver algumas dúvidas que tinham. E, portanto, esse valor, essas contas, muita atenção, porque muitas vezes quando vamos olhar para elas já não fazemos a menor ideia, porque até são saldos que transitam de anos anteriores e depois já lhe perdemos o rastro. Portanto, convém, quando estamos a preparar o fecho de contas e o fecho do ano, olhar muito bem para essas contas e tentar perceber como é que as podemos regularizar ou justificar. Passando agora aqui diretamente para as contas de gastos e de rendimentos, que são aquelas que nos vão espelhar na demonstração de resultados e permitir fazer o apuramento da estimativa do imposto. Aqui algumas alertas que eu deixo. Atenção porque nas contas, quando nós estamos a registar, por exemplo, vou dar aqui o exemplo dos donativos. Há donativos que são aceitos fiscalmente e outros que não são aceitos fiscalmente. E essa é uma análise que nós temos que fazer e tentar perceber quando é que eles são de uma natureza ou de outra. Se eles efetivamente são aceitos fiscalmente, nós devemos pôr nessa conta própria. Mas se por qualquer motivo, seja por engano ou seja mesmo, elas estão como não aceitos fiscalmente, nós temos que fazer a regularização no quadro 07. E já tem acontecido algumas vezes que estão espelhadas numa conta de não aceitos fiscalmente e depois não estão regularizadas no quadro 07. E, portanto, mais uma vez, isto vai potenciar, se houver uma inspeção tributária, e às vezes até a inspeção começa por outro motivo qualquer, mas eles, entretanto, acabam por ir
verificando outras coisas que não dá muito jeito que a gente veja. E, portanto, convém ter aqui alguma atenção quando estamos a utilizar o descritivo das próprias subcontas que nós utilizamos, sobretudo quando estamos a preparar as correções do quadro 07. Aqui, utilizando o CEGID, de facto, é uma das ferramentas que não há dúvida nenhuma que é muito útil. São todas as declarações fiscais a nível geral do CEGID são de fácil utilização e praticamente já vêm todas muito pré-parametrizadas. Basta que nós, enquanto operadores do sistema, não façamos ali asneiras, eu diria, portanto, ou seja, não se utiliza da melhor forma. Porque desde as declarações do IVA à produção da modelo 22 e da IES, estão muitos campos já pré-parametrizados. Mas atenção, isso não indica que ao fazer a geração da modelo 22, por exemplo, no CEGID, que não vamos olhar para aquilo que ela vai produzir, porque efetivamente cada empresa é um caso. Basta falarmos, por exemplo, nas tributações autónomas das viaturas, e portanto nós temos que, cada vez que estamos a preparar um plano de contas dentro do CEGID, temos que tentar perceber qual é o impacto que tem na declaração modelo 22. As parametrizações das declarações fiscais no CEGID são extremamente fáceis e intuitivas. E, portanto, é muito fácil nós perdermos um bocadinho de tempo no primeiro ano a fazer a parametrização e a ver a correspondência que existe entre o que nós temos na nossa contabilidade no plano de contas e aquilo que sai no modelo 22. E garanto-vos que tem ali uma ótima ferramenta que eu utilizo de forma periódica, em algumas empresas mensalmente, noutras trimestralmente, em que eu faço a estimativa do imposto por geração da declaração modelo 22 automática no CEGID, obviamente com as devidas correções que têm que se fazer. E, portanto, os meus clientes vão tendo uma análise da estimativa do imposto e podem ir controlando ao longo do ano a evolução dos seus resultados para poderem tomar decisões estratégicas de investimento ou não, conforme os resultados que vão sendo apresentados. Portanto, como disse aqui, utilizando o CEGID, neste tipo de declarações fiscais, auxilia bastante o nosso trabalho, porque em qualquer momento nós podemos fazer esta estimativa do imposto. Genericamente, tentei percorrer aqui de uma forma um bocado simples e resumida o que efetivamente devem dar atenção, e finalizava aqui, como a Mariana falou, e bem no início, também já agora na parte dos benefícios fiscais. Em relação aos benefícios fiscais, não vou falar aqui em pormenor dos benefícios fiscais que existem, não é esse o intuito do programa, mas para vos chamar a atenção do seguinte: sempre que utilizem algum benefício fiscal, seja o CIFID, seja agora o ICE, seja o que for, vocês tenham sempre muito bem documentado e justificado todas as contas e todos os cálculos. É uma das peças fundamentais que o inspetor pede, porque não se esqueçam que um benefício fiscal é efetivamente uma redução de imposto, portanto, é menos dinheiro para os cofres do Estado. E, portanto, é sempre um atrativo, do ponto de vista da inspeção, tentar perceber se o benefício que está a ser utilizado é efetivamente, está perfeitamente justificado e se é correto ou não. Uma vez mais, e porque a modelo 22 no CEGID de facto funciona muito bem, também é muito fácil vocês fazerem os preenchimentos todos dos campos da modelo 22 no CEGID e automaticamente valida para poderem submeter a declaração junto da AT. Visto todos estes pormenores, todas estas contas percorridas, fazer a IES é carregar no botão, conferir contas. Obviamente a IES é um documento muito mais complexo e, portanto, há muita informação que nós temos que depois complementar, como é óbvio, mas a partir do momento em que vocês têm todas estas contas percorridas, conseguiram fazer a demonstração dos resultados, preencher a modelo 22 com a estimativa do imposto, estão finalmente aptos a poder mandar uma IES sem erros e devidamente justificada. Como nota final, para terminar aqui a minha conversa, façam sempre questão de envolver os vossos empresários nestas contas e nestas análises.
Ainda que alguns digam que confiam muito em vocês, que vocês é que sabem que estão a fazer o trabalho, tudo corre bem quando corre bem. Quando há algum azar, normalmente depois já se lembram que afinal nos alertamos. Portanto, reuniões periódicas, informações por escrito, envolver sempre os empresários, porque efetivamente o negócio é deles, a documentação que nos é enviada é deles e, portanto, como tal, envolvê-los sempre. Ainda para terminar, a questão do arquivo digital, que não podia deixar aqui de mencionar, dentro da medida do possível, e porque estamos a caminhar cada vez mais a passos largos para a digitalização, tentem envolver os vossos empresários no sentido de vos facultarem a informação via digital. Mais uma vez, o CEGID, deste ponto de vista, permite uma interação espetacular entre o contabilista e o software e o próprio empresário, porque ele consegue submeter toda a informação documental através do computador ou através do telemóvel e, portanto, fica sempre com os documentos em papel do lado dele para qualquer dúvida que ele tenha e nós temos sempre a documentação do nosso lado também para posterior análise e para podermos contabilizar de uma forma muito mais prática e rápida. Da minha parte, dou por terminada a minha exposição. Vou passar agora ao Marcelo, que vai fazer aqui alguma apresentação e vai complementar aqui alguma informação que eu possa ter deixado aqui um bocadinho mais pendurada. Marcelo, a palavra fica agora do teu lado. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado ao José pela apresentação sintética e, ao mesmo tempo, muito interessante no que diz respeito a estes procedimentos de fecho de contas, que são sempre a altura do ano em que nós estamos habitualmente mais ocupados, digamos assim. Aquilo que eu vou fazer e o meu objetivo neste webinar é tentar concretizar algumas das coisas que o José referiu, tendo em conta algo que o José também já referiu muito bem, que é algumas vantagens do CEGID Business, que é um produto em que a CEGID, que é uma multinacional francesa, uma empresa produtora de software, está a apostar muito para a área dos contabilistas. E, portanto, aqui o meu objetivo é tentar demonstrar algumas das coisas que o José referiu no produto, funcionalidades que nós acreditamos que são muito interessantes para o vosso dia-a-dia e para o vosso trabalho. E, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu gosto sempre de referir é a edição fácil do plano de contas. Portanto, reparem que o José, apesar de tudo, referiu muito bem que o plano de contas já vem pré-parametrizado, mas cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa e nós temos que ter esse cuidado e temos de compreender como editar um plano de contas. Aquilo que eu vos posso dizer é, se formos aqui ao menu Contabilidade, Planos, Plano de Contas SNC, eu tenho as configurações gerais, obviamente, vou só mudar para as configurações da modelo 22 e eu facilmente consigo perceber, por exemplo, que há aqui uma conta 6242 que tem efetivamente uma configuração de tributação autónoma, que é esta aqui, encargos com viaturas ligeiras de passageiros. E se eu quiser, por algum motivo, editar esta configuração ou acrescentar configurações adicionais, basta-me carregar no botão que está à direita e ele vai-me expandir um menu dos saldos da conta e de configuração de conta e eu posso fazer a configuração que bem entender na modelo 22. Ok? E, portanto, toda aquela problemática que vocês têm de ter um campo que não está preenchido, apesar de tudo, e existe esse campo ou existe saldo numa conta específica na contabilidade, vocês podem resolvê-lo desta forma. E a vantagem também é que não precisam de o resolver no momento em que estão a gerar a modelo 22. O que é que nós queremos dizer com isto? Vocês podem, a todo momento, a partir do momento em que já têm o plano de contas devidamente configurado, digamos assim, do ponto de vista das subcontas, podem a qualquer momento acrescentar configurações na modelo 22. Configurações acrescentadas. O saldo desta conta vai automaticamente ser preenchido, digamos assim, no campo específico, neste caso, o campo 427 do quadro 13 da tributação autónoma. O plano de contas também tem outras particularidades. Eu posso, desde já, também deixar aqui algumas notas.
concretizando aquilo que o José referiu. Por exemplo, nós temos um plano de contas que está subdividido em variáveis. Variáveis essas que tornam a criação de subcontas relativamente simples e que tornam a definição de relações, se quiserem, entre o empresário e o contabilista simples também. Por exemplo, o José referiu, e muito bem, que nós temos, por vezes, casos de contas que são pagas pelo empresário, porque o cartão da empresa não funciona ou por outro motivo qualquer. O José, se eu bem me recordo, referiu ou sugeriu a utilização de uma conta 278. Pois bem, eu posso vir aqui ao menu Empresa, Entidades, Outras Entidades, criei uma subconta do sócio Marcelo, atribuí-lhe uma subconta, configurei esta subconta na conta 278, ok? Subconta configurada, se eu for ao menu Contabilidade, Planos, Plano de Contas SNC, nós vamos ver aqui nos outros credores que eu, para a outra entidade, vou ter aqui uma subconta do sócio Marcelo. Para quê? Para sempre que houver um pagamento que seja feito por este sócio, eu lanço numa conta 278, isto até pode ser automatizado. Como o José referiu, se eu no CGI Business tiver a gestão comercial, eu vou ter acesso a uma aplicação móvel, tiro uma fotografia e posso, eu próprio empresário, registar que fui eu que paguei aquela despesa. Portanto, reparem, a contabilidade muitas vezes é feita, não é muitas vezes, a contabilidade é feita através de informação. E aquilo que nós tentamos fazer é que essa informação flua dentro do produto, sem que haja necessidade, eventualmente, de vocês terem determinadas comunicações, muitas vezes oralmente com o empresário, que depois se perdem e têm um problema associado, como foram aqueles vários que o José referiu. Posto isto, nós temos mais funcionalidades interessantes que, na nossa perspectiva, ajudam no fecho de contas, nomeadamente a questão do drill down e, se me permitem, do drill up. Se eu for aqui ao menu Contabilidade, Relatórios, Demonstrações Financeiras, e eu, numa demonstração financeira, vou aqui aos ativos fixos tangíveis. Por exemplo, você já tem aqui um alerta, uma mensagem de que o resultado líquido foi obtido de forma aritmética. Porquê? Porque ainda não executei o fecho de contas. Portanto, o programa tem vários alertas que eu depois até vou mostrar, um menu específico onde nós o podemos ver, e esses alertas se eu abrir aqui a rubrica dos ativos fixos tangíveis, do balanço vou passar para o balancete, do balancete vou passar para o extrato de conta, e se carregar neste documento, nesta fatura de compra, consigo ver inclusivamente o documento que deu origem àquele lançamento. Portanto, nos procedimentos de fecho, quando eu estou a analisar demonstrações financeiras, é muito fácil para mim eu chegar ao documento digital. Como disse o José muito bem, o CGI Business tem um arquivo digital totalmente integrado. Portanto, reparem que é muito fácil eu chegar ao documento digital que deu origem àquele lançamento e, eventualmente, e se for o caso, corrigi-lo de alguma forma. Como vocês viram aquele alerta, digamos assim, no balanço, algo muito interessante que vocês podem explorar e, na nossa perspectiva, é muito importante para estes procedimentos, é uma coisa que se chama relatório de conformidade, ok? Portanto, se for ao menu Contabilidade, Relatórios, Outros Mapas, e o CGI Business é um produto que tem o selo SVAT, portanto, o selo de validação da AT para a contabilidade, e produz, portanto, um relatório de conformidade que é muito interessante quando eu estou, eventualmente, a fazer procedimentos de fecho. E, portanto, reparem algumas das coisas que o José disse, vocês podem verificar visualmente com a exportação de um único relatório de conformidade. O caso do exemplo das contas 24 que estão por saldar, o exemplo da falta de apuramento de resultados antes de impostos e de resultado líquido. Portanto, daí a verificação daquele alerta que nós vimos no balanço. E se eu for aqui ao exercício 2025, porque eu provoquei aqui, ou fiz aqui um lançamento propositadamente, reparem, o caso das contas caixa, que é muito importante, como referiu o José, eu tenho aqui logo um alerta de que tenho um saldo credor na conta caixa, algo que à partida será impossível de acontecer, e eu obviamente tenho que fazer aqui algum tipo de regularização. Posto isto, e como o José referiu também aqui, o passo final será a geração da modelo 22. A modelo 22 pode ser gerada com um clique, por assim dizer. Se eu for aqui ao menu Contabilidade, Relatórios, Declarações, tenho na coluna do IRC e IRS a parte da modelo 22 e eu posso
criar aqui uma declaração, ok? Peço desculpa, eu estou no exercício 2025, vou só alterar para o exercício 2024. Portanto, vou carregar aqui onde diz criar declaração e a declaração fica automaticamente criada. Obviamente, eu vou ter que preencher aqui alguma informação no rosto para depois nós fazermos o enquadramento correto e, eventualmente, ter o anexo D dos benefícios fiscais devidamente preenchido com os incentivos às PMEs, por exemplo. Mas, de facto, eu consigo gerar a declaração essa que vem preenchida com alguma informação, nomeadamente, deixem-me só vir aqui ao quadro 13 das tributações autónomas, nomeadamente aqui um valor de 1.300 euros para o campo 427, porque eu tenho efetivamente um lançamento na conta que está configurada, como nós vimos logo no início da minha intervenção, para o campo 427. E, portanto, como é que nós analisamos esta informação ou como é que nós validamos esta informação? Para além da possibilidade que eu tenho de gerar a modelo 22, eu vou ter no mesmo menu, portanto, contabilidade, relatórios, declarações, modelo 22, mapa de conferência. Se eu olhar para o mapa de conferência, vejo aqui a modelo 22, por exemplo, e eu tenho aqui algumas situações interessantes. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, reparem que eu tenho 3 declarações modelos 22. Se eu olhar para esta modelo 22, tem ali uma barra amarela no total da declaração no quadro 13, por algum motivo. Se eu olhar para esta modelo 22, por outro lado, peço desculpa, eu percebo que não tenho ali nenhuma barra e que, à partida, o quadro 13 está preenchido. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que eu, no primeiro caso, gerei a modelo 22 antes mesmo de fazer este lançamento na conta 6242. Ok? O que é que isto significa? Significa que a modelo 22 que foi gerada não teve em consideração um lançamento posterior à sua geração. E, portanto, se eu olhar para o mapa de conferência, eu vou perceber imediatamente que há alguma coisa na modelo 22 que não está a ser preenchida, mas que existe na contabilidade. Porquê? Porque se eu exportar, então, o mapa de conferência desta primeira declaração que eu gerei, eu percebo que há ali uma barra amarela, que significa que não há nada na declaração, apesar de na conta 6242 haver uma definitiva configuração, digamos assim, para o campo 427. Ok? E, portanto, reparem que eu muito facilmente consigo perceber discrepâncias entre aquilo que está na minha declaração de 22 e aquilo que está na minha contabilidade. Mais do que isso, se eu vier aqui à demonstração do cálculo do IRC, por exemplo, desta declaração, eu percebo que não há nada. E não há nada porquê? Porque eu não preenchi o meu rosto, como eu vos tinha referido. Portanto, a parte do enquadramento da modelo 22, em que eu enquadro a empresa em sede de IRC, para depois o sistema fazer os devidos cálculos. Em alternativa, se eu for a esta declaração e se carregar em visualizar o cálculo do IRC já me é apresentado. Porquê? Porque nesta declaração, então, eu já preenchi a parte inicial da modelo 22 e, portanto, o seu enquadramento. Inclusivamente com o benefício fiscal da redução de taxa de IRC aplicável às PMEs. Ok? Portanto, o que é que eu retiro daqui? Retiro que não só eu consigo fazer validações à minha contabilidade aplicando peço desculpa, eu não só consigo fazer validações à minha contabilidade aplicando o relatório de conformidade, peço desculpa, estava-me a faltar a palavra, como também consigo, depois de validar esse relatório de conformidade e garantir que eu tenho os fechos devidamente executados e não tenho nada, contabilisticamente falando, que me impossibilite de gerar a modelo 22, eu consigo, ajusando, ou seja, já na minha modelo 22, perceber se há alguma coisa que está naquela declaração que falta na contabilidade ou vice-versa. Portanto, alguma coisa que não está naquela declaração, mas que eu tenho na contabilidade e, por essa via, eu tenho, por exemplo, de gerar uma nova declaração. Ok? Portanto, o que é que nós tentamos fazer? Obviamente não há balas de prata, se me permitem a expressão, e o José fez aqui um enquadramento muito interessante daqueles cuidados que nós temos que ter, nomeadamente até na relação entre o contabilista e o empresário, mas nós tentamos fazer o quê? A partir do momento em que vocês introduzem informação no CGI de Business, seja ela diretamente na contabilidade, seja ela na área comercial, como o José referiu e muito bem,
nós tentamos que essa informação seja traqueada, perdoem-me o estrangeirismo mais uma vez, desde o momento em que eu, peço desculpa, introduzo essa informação até o momento em que eu gero a declaração modelo 22 e garanto que nada daquilo que está ali está mal preenchido ou falta preencher. Ok? E, portanto, as minhas notas no que diz respeito ao produto eram estas. Passando agora aqui para os nossos slides, eu gostava de vos deixar uma nota, que é, para quem ainda não tem CG Business, nós temos um preço especial, digamos assim, portanto 50% de desconto nos primeiros 6 meses até amanhã, portanto até o dia 30 de abril, ok? Desde 7 euros por mês para pacotes de 5 empresas, sendo que, e pegando naquilo mais uma vez que o José disse que é muito interessante, nós vemos muitas vantagens na utilização da gestão comercial quando conjugadas, ou quando conjugada, digamos assim, com a utilização da contabilidade. Sempre que vocês recomendarem uma gestão comercial a um cliente vosso, portanto, para ele poder faturar no produto, vocês não têm, ou essa gestão comercial não ocupa espaço no pacote de gestão administrativa. Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, se eu tiver um pacote de 5 empresas adquirido, eu posso fazer a contabilidade para 5 empresas, por exemplo, mas se por algum motivo eu tiver algum cliente meu a utilizar uma gestão comercial, eu passo a poder fazer a contabilidade de 6 empresas. Ou seja, todas as empresas que tenham a gestão comercial ativa não pagam e não contam para efeitos de contabilização para o pacote de gestão administrativa. Ok? Isto significa que vocês podem fazer a contabilidade a um custo muito reduzido, sendo que, inclusivamente, vocês têm preços especiais para colocar a gestão comercial nos vossos clientes, nomeadamente um desconto de 25% vitalício e exclusivo para contabilistas. Ok? Mais do que isto, e recordem-se que o José também referiu muito bem a questão dos financiamentos obtidos e das contas bancárias. A Cegid, em parceria com o EasyBizy, que é uma plataforma do Millennium BCP, oferece também a parte da contabilidade aos vossos clientes que tiverem EasyBizy. Portanto, se vocês quiserem recomendar uma plataforma que ela própria já inclui o home banking dentro da plataforma de gestão, também vai contar para esta oferta da gestão administrativa, desde que tenham, obviamente, um pacote mínimo de 5 empresas adquirido. Portanto, e resumindo, o que é que nós vimos aqui? Em primeiro lugar, o José, de forma muito interessante, apresentou aqui algumas notas relativamente aos cuidados que vocês devem ter no que diz respeito aos fechos de contas. Eu tentei, objetivamente, concretizar alguns desses cuidados em funcionalidades do produto que vos trazem aqui alguns benefícios. Por fim, apresentarmos aqui a oferta para quem ainda não tem Cegid Business, tiver esse interesse. Temos também, e se vocês quiserem subscrever agora ou registar agora o vosso gabinete, nós temos direito, digamos assim, a um trial de 30 dias. Portanto, em ambiente real, vocês podem experimentar a contabilização de até 5 empresas, algo que, na nossa perspectiva, também é muito interessante até para vocês perceberem quais são as vantagens do produto in loco, digamos assim. Portanto, podem deixar os vossos dados. Algo que nós sugerimos que o façam também no inquérito de satisfação, portanto, até para nós melhorarmos e trazermos enquadramentos, digamos assim, de interesse e em alturas de interesse. Nós acreditamos que esta fase é muito interessante, ou pelo menos tentámos trazer aqui um assunto que era, na nossa perspectiva, muito importante para o vosso dia-a-dia, para que nós o continuemos a fazer e o façamos de forma cada vez mais interessante. Gostaríamos também de ter aqui o vosso feedback acerca da forma como decorreu este webinar. Por fim, e terminamos aqui um bocadinho antes da hora, mas eu creio que não há grande problema, agradecer à Mariana pela apresentação inicial, ao José por também ter referido aqui alguns conceitos e algumas situações importantes no que diz respeito ao fecho de contas, também com a sua experiência.
Espero que tenham gostado. Agradecer a vocês por terem estado desse lado, principalmente depois de um dia de apagão. E estamos cá para aquilo que vocês precisarem, sempre que precisarem, e peçam para ser contactados aqui no Inquérito de Satisfação. Para me despedir, vou deixar um vídeo. Obrigado pela vossa presença mais uma vez e até à próxima. O meu dia-a-dia é acelerado. O dos meus clientes também. A Ana já está a faturar. O Marco está a registrar uma despesa. O João está a passar faturas. E a Rita a pensar nas férias. E eu sou a melhor contabilista do mundo, como gostam de me chamar. Sabem porquê? Porque estamos sempre ligados. Quando efetuam vendas, os registros entram logo no meu sistema para integrar na contabilidade. Quando fazem uma compra, basta tirar uma fotografia à fatura, carregar o ficheiro e a despesa fica de imediato registada e integrada na contabilidade. Quando fazem um pagamento, fico logo com a informação para a reconciliação bancária. Quando marcam férias, fica logo refletido no processamento salarial e integrado na contabilidade. Acabou-se a papelada. Tenho sempre a informação do meu lado e quando não tenho, vou ao e-fatura para reconciliar os movimentos, vejo se há alguma despesa por registar, mando logo e-mail a pedir o documento e já está. E no momento de fecho de contas, tenho uma área de gestão de tarefas e de clientes que me ajuda a organizar todo o trabalho que tenho para fazer. Nenhum imposto fica por calcular, nem declarações por gerar. Mas ainda há mais. As faturas ficam todas armazenadas no arquivo digital, sempre disponíveis para consulta e com garantias de cumprimento da legislação em vigor. E os meus clientes têm a informação disponível na hora. Acedem a relatórios e análises de gestão e sabem sempre a quantas andam. E quando não sabem, eu estou sempre cá para ajudar. Sabem qual é o nosso segredo? O Cegid Business. Com o Cegid Business, fazemos o balanço perfeito.